A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à mensagem do culto da noite no lar da primeira Igreja Batista no Andaraí. E nesse período nós temos refletido acerca do livro de Jó. E daremos continuidade então às nossas reflexões no livro de Jó. Pensando na noite de hoje sobre um tema específico no livro de Jó, que será Jó e o sofrimento da humanidade, sabedoria para lidar com a dor. Pensaremos hoje como que é significativo termos sabedoria quando passamos por algum momento de dificuldade em nossas vidas. Verdade é que ter sabedoria sempre é bom, seja em momentos positivos, seja em momentos negativos, sempre é bom agirmos de forma sábia. Contudo, quando a dor atinge as nossas vidas, a sabedoria tem um papel fundamental para nos ajudar a sair dessa situação. Assim, nós iremos refletir sobre o livro de Jó, que já falamos, e vou retomar aqui a estrutura que eu já apresentei para os irmãos sobre o livro de Jó. Ele tem um prólogo em prosa narrativa e termina com um epílogo em prosa narrativa. Então, o texto ele vem sendo estruturado dessa forma. E aí nós temos um diálogo em poesia, monólogos em poesia. E no meio, nós temos um interlúdio em poesia exaltando a sabedoria, o tema da nossa reflexão nessa noite. Esse núcleo de sabedoria apresentado no livro de Jó em meio à dor, em meio ao sofrimento que Jó estava atravessando. E, ao lado disso, nós temos, então, os monólogos de Jó, né, junto com as respostas de seus amigos, formando um diálogo, né, um ciclo de diálogo entre Jó e seus amigos. E, do outro lado, nós temos o monólogo de Jó, Eliú e Deus. Então, falaremos sobre esse interlúdio, sobre essa pausa, sobre essa poesia que exalta a importância da sabedoria no núcleo, no centro do sofrimento de Jó. Assim, a nossa leitura será Jó, capítulo de número 28. E assim diz a santa palavra de Deus. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo, como pelo fogo. Então o texto começa indicando que o ser humano, em busca de metais preciosos, ouro, ferro e outros metais, ele se dedica nessa empreitada. E mais do que isso, o homem chega a se arriscar para conseguir encontrar esses metais preciosos. Então, no primeiro momento, no capítulo 28, o autor então apresenta essa busca do homem por aquilo que possui valor, por aquilo que vale a pena ele se arriscar para obter. No caso aqui, o exemplo, a metáfora é o trabalho humano em busca de metais preciosos. E ele continua nesse desenvolvimento, dizendo que das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele. E nenhum leão ronda por ali. Ou seja, só o homem busca, né, esses metais preciosos. Só o homem que, de alguma maneira, atribui valor a esses elementos da natureza. Então, ele continua desenvolvendo. Né? O homem se dedica nisso e o homem é que atribui valor a isso e busca alcançar, então, aquilo que para ele possui grande valor. Os animais altivos não põem os pés nele, nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a pederneira e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos enxergam todos os tesouros ali. Ou seja, tesouros o homem enxerga. Tesouros o homem enxerga. Mas existem coisas que o homem, às vezes,
não enxerga. Interessante é percebermos que tudo está patente aos olhos de Deus. Deus que tudo enxerga. Continuando, eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Então, após a argumentação dessa busca humana por aquilo que entende ser valioso, ele traz algo que realmente é valioso, que é a sabedoria, que encontra-se no núcleo, no centro da estrutura do livro de Jó. Em meio à dor de Jó, a sabedoria é importante para lidar com a mesma. E o homem procura por tudo e sabe onde encontrar. Mas, como diz a pergunta retórica do autor aqui, onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, percebe o valor do ouro, percebe o valor do ferro, do cobre, mas não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Então, às vezes, as pessoas têm riquezas, têm muito dinheiro, e nem por isso são pessoas sábias. E nem por isso tomam decisões acertadas na sua vida. É essa a reflexão que o autor aqui está apresentando. E continua falando, não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção de tão valiosa que é a sabedoria. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compara a sabedoria nem com o ouro puro. Ou seja, a sabedoria possui um valor maior do que tudo isso, e o homem, às vezes, não valoriza a sabedoria. Valoriza a materialidade. Valoriza aquilo que os seus olhos conseguem enxergar, mas não valorizam a sabedoria e até mesmo, às vezes, não sabem nem aonde encontrá-la. E aí, quando a dor chega, quando a dificuldade se estabelece, não adianta com dinheiro, não adianta com os bens, às vezes, tentar ter uma palavra, uma ação, uma atitude sábia, já que o dinheiro não compra a sabedoria, como o texto está aqui nos apresentando. E aí ele pergunta, de onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? E ele vai dar a resposta agora. E é a partir desses versos, dessa resposta de onde se encontra a sabedoria, o núcleo, né, da estrutura do livro de Jó, para nos ensinar a lidar com a dor. É a partir daqui que nós vamos desenvolver os pontos dessa mensagem. Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos se chegou um leve rumor dela, ou seja, não é a totalidade, um leve rumor da sabedoria. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. Somente Deus possui a sabedoria e pode, de alguma maneira, por meio da sua ação em nossas vidas, possibilitar que cada um de nós, de forma sábia, consiga lidar com os momentos que atravessamos na vida, inclusive os momentos difíceis, de dor, que às vezes atravessamos na nossa caminhada. Então, somente Deus sabe onde habita, pois ele enxerga os confins da terra e tudo vê. O homem vê a materialidade, como nós vimos no bloco anterior, mas Deus vê tudo. Deus enxerga a tudo. E ele sabe exatamente, meu irmão, minha irmã, aquilo que você está atravessando nesse momento e de forma sábia, ele tem a resposta para a sua situação. Ele vê tudo que está nos confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para
as águas. Foi o Senhor que organizou, né, esse ambiente, esse mundo, essa criação na qual estamos inseridos, onde se algo estivesse fora do lugar, não funcionaria da maneira como é. Pois Deus colocou a termo essa realidade onde estamos estabelecidos. Quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Confirmou-a, ou seja, o Senhor enxerga a sabedoria, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. A pergunta feita: onde encontrarei a sabedoria? No temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então, de alguma forma, esse texto, estando no núcleo da estrutura do livro de Jó, ele apresenta a sabedoria como um caminho para seguirmos, para lidarmos com a dor. E sabedoria aqui não é a somatória de conhecimentos que possuímos. Não, porque os olhos humanos não conseguem enxergar e valorizar a sabedoria. Porque sabedoria aqui é o temor do Senhor. Como o texto diz, no temor do Senhor está a sabedoria. Já que para Deus, diante dele, tudo está patente. Ele tudo enxerga. Ele tudo enxerga. Inclusive, a sabedoria. Então, a partir, meus irmãos, da importância da sabedoria em nossas vidas, e entendendo sabedoria como o temor do Senhor, nós vamos pensar algumas questões, alguns pontos na mensagem dessa noite. Nessa imagem que eu trago aqui, vocês têm uma imagem embaçada. Você não está com problema de vista, não. A imagem é assim mesmo, ela é turva. Ela está embaçada. Por quê? Porque, às vezes, em meio à dor, em meio ao problema, em meio à dificuldade, a gente não consegue enxergar direito uma solução. A gente percebe a vida desta maneira, turva, embaçada. Às vezes é assim que nós ficamos diante das dificuldades. Por isso, precisamos de sabedoria para lidar com a dor. Porque nem sempre conseguimos enxergar o que deve ser feito. E por não conseguirmos enxergar o que deve ser feito, às vezes agimos por impulso e agimos de forma equivocada. Olha o que diz o texto bíblico em Jó 28, 21. Escondida está dos olhos de toda criatura viva. Então, a gente não consegue enxergar, às vezes, a forma sábia para agirmos, para lidarmos diante de uma dificuldade, diante de um problema. Às vezes, nós não enxergamos e ficamos perdidos por conta disso. E nessa imagem que eu coloco agora, você tem uma pessoa, né, orando ali piedosamente, uma luz vindo do céu, simbolizando a presença de Deus. Porque se nós não conseguimos enxergar, verdade é, como lemos no texto, que Deus tudo enxerga. Então, a pessoa está buscando em Deus essa resposta. Nem sempre conseguimos enxergar o que deve ser feito, como diz o versículo que lemos anteriormente. Mas Deus enxerga a tudo. Tudo está patente diante do nosso Deus. Olha só o que diz o verso de capítulo 28, verso 23 a 24 e o 27. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela, a sabedoria, habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo. Ele sabe exatamente essa dor, essa luta que você está passando nesse momento, meu irmão. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Então, naquela imagem que eu coloquei, a pessoa está buscando naquele que enxerga tudo, enxerga a forma sábia para lidarmos com as situações, por mais difíceis que sejam em nossas vidas. Assim, meus irmãos, eu trago agora uma última imagem dessa pessoa que reconhece que não enxerga tudo, mas entende que Deus tudo enxerga e por isso adora, por isso busca, por isso exalta o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, é preciso temer a Deus para que cada um de nós venha a ser sábio. É preciso temer a Deus para ser sábio ao lidar com a dor, para que a gente consiga ressignificar os momentos que atravessamos, repensar os mesmos e entender eles a partir da perspectiva da palavra de Deus. E olha o que diz o versículo de número 28
do capítulo 28. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Assim, já que não enxergamos tudo e sabemos que Deus tudo enxerga, busquemos então no Senhor a sabedoria. E o temor ao Senhor é a sabedoria, é onde reside a sabedoria. Então, nessa estrutura do livro de Jó, nós percebemos que precisamos ter sabedoria para lidar com a dor, porque o poema da sabedoria encontra-se no núcleo, no centro do livro de Jó. Personagem esse que passa por momentos de dores terríveis. E pergunta-se, onde está a sabedoria? E aqui a resposta vem. A sabedoria está em temer ao Senhor. E como já lemos, Jó em nenhum momento pecou contra Deus. Jó se manteve íntegro no seu relacionamento com Deus, independente do momento que estava atravessando. Por isso, precisamos de sabedoria para lidar com a dor, porque nem sempre conseguimos enxergar o que deve ser feito. Mas Deus enxerga tudo. Por isso, é preciso temer a Deus para ser sábio ao lidar com a dor. Que cada um de nós, da primeira igreja batista no Andaraí, possa ter essa consciência de que somos finitos, somos limitados, não conseguimos enxergar a tudo. E, às vezes, valorizamos a materialidade, valorizamos aquilo que os nossos olhos enxergam, valorizamos o ouro, a prata, o ferro, como iniciou o texto. Contudo, a sabedoria não tem preço, né? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando, então, buscamos em Deus a sabedoria, temos condições de ressignificar o momento em que vivemos. Porque sabemos que não estamos sozinhos. É nessa luta que estamos atravessando. Porque existe um Deus que se relaciona conosco, que nos ama e que atravessa conosco os momentos difíceis que, às vezes, a vida nos coloca. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa buscar, no temor do Senhor, a sabedoria para lidar com esse seu problema, com essa sua luta, com essa sua dor. E que Deus a todos abençoe.